A Sim. pessoa aqui, ela vai ter um padrão mental de acordo também com o meio, porque o meio influencia muito a cultura, a religião, a família. Tudo isso vai criando em torno da mente uma maneira de ser, de se comportar, de se vestir, de falar. Esse é o arcabouço externo cultural. Só que dentro tem um espírito que já viveu antes e que está encaixado. Como ele interage com esse arcabouço, à medida que ele vai crescendo, ou ele ou ela, chega um ponto que a pessoa às vezes quebra esse arcabouço cultural e emerge o jeito dela, que ela já traz às vezes de outras vidas, que ela é um espírito, né? Então, esse nível, quando emerge de dentro para fora, é um nível acima do que antes ela pensava. Antes ela pensava em relação a tudo que ela foi aculturada, numa forma de ser. Houve um despertar da consciência, né, como se ela botasse a mente um pouquinho para fora da caixinha, ela fala, peraí. E aí vai aparecer um nível superior de pensar e o nível das formas mentais vai mudar. Porque antes essas formas estavam dentro de uma média padronizada cultural. E agora ela fala assim, peraí, eu não sou esse nome, eu não sou apenas um homem ou mulher. Sou um cidadão do universo, um espírito encaixado na matéria, temporariamente na condição humana de homem ou mulher, com um nome e um RG. Mas eu sou a consciência. E eu tenho potenciais maiores do que o limite que a cultura está me dando. Então, nesse momento, que aí alguém chamaria de despertar da consciência ou despertar espiritual, a pessoa galga um grau a mais. Não é que ela virou mestre, mas ela está saindo da caixinha mental limitada. E aí ela começa a questionar os dogmas, a cultura, a educação, porque parte dela transcende aquilo, porque já tem um potencial anterior antes de vir para cá. Antes ela tinha formas mentais padronizadas da média. Começa a mudar um pouquinho quando ela começa a dar esse upgrade aqui um pouquinho para cima. E o que eu tenho visto ao longo do tempo, Júlia, o que mais faz isso é o conteúdo espiritual. Eu não estou falando de doutrina X ou Y, mas o despertar para algo além de comer, beber, dormir, reproduzir e morrer sem pensar. Muitos não têm condição de sair do padrão, porque às vezes não conseguem nem sobreviver direito dentro da falta de recursos para viver. Mas aqueles que podem estudar um pouco, observar um pouco, esses têm uma responsabilidade a mais, porque já está observando alguma coisa num outro nível. O exemplo clássico que eu posso colocar é o Paulo de Tarso, que era um doutor da lei, perseguidor de cristãos, e que na estrada de Damasco ele desmaia. Quando ele volta a si, ele está cego, fica 3 dias sem enxergar, um ancião cura ele lá, e ele diz que escutou Jesus falando com ele, durante o desmaio, Saulo, Saulo, por que tu persegue a mim e aos meus? E aí quando ele volta, ele muda, deixa de ser um doutor perseguidor, um doutor da lei, perseguidor de cristãos, e se torna o maior divulgador das ideias de Jesus, o cristianismo. Então ele deu um upgrade, ele era de um jeito, desmaiou quando voltou. No desmaio, quando ele diz que sente ou escuta Jesus falando com ele, se ele está desmaiado, ele estava fora do corpo. Essa é a minha opinião. Porque como é que ele veria Jesus se ele está desmaiado? Claro. Ele está fora do corpo. Quando aparece Jesus num nível, fala, cara, porque talvez tenha visto um potencial nele de alta transformação. Então, ele tinha um pensamento padronizado. E o Paulo de Tarso, filho de judeus, nascido na ilha de Tarso, na Grécia, sob influência do Império Romano. 3 culturas fervilhavam nele, a dos judeus, dos romanos e dos gregos. Era um homem muito inteligente, com a capacidade boa de comunicação. Então, ele se tornaria o maior pregador, porque houve essa transformação. Aí ele deu um upgrade, daí ele passou a falar o seguinte, todos dormem, porque ele agora tinha alcançado um nível aqui, ele percebe que todo o resto era automatismo. A maioria das pessoas não pensa, é pensada dentro do automatismo. Quando você fala assim, você está lúcida, Júlia? Você vai falar, estou, porque você acha que essa lucidez aí é tudo que você pode ter. E se eu te disser que essa lucidez não é total, ela é parcial e fragmentada e limitada aqui. De repente você alcança um nível aqui e fala assim, essa lucidez aqui era baixa. Porque aqui eu estou olhando, quer dizer, quem está nesse nível está dormindo. Que era o Paulo de Tarso, todos dormem, porque ele tinha despertado naquilo que ele chamava de Cristo, que é a expressão grega de um ideal superior. Jesus ali no contexto dos ensinamentos, e o Paulo não conheceu Jesus. Ele não viveu, não comeu peixe ali com Jesus, não tomou vinho, não era um do discípulo. Paulo é século I depois de Cristo. Ele pegou toda a atmosfera daquilo pela saída do corpo na hora do desmaio. Ele acessou direto e aí transformou
Aí eu estou usando o exemplo do Aham. Paulo, que é um exemplo histórico, mas existem outros. Da pessoa ganhar um outro nível, o padrão de formas mentais mudar completamente. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição se você quiser assistir o vídeo inteiro que está muito legal.